Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conhecendo o Sobrenatural. Sou Cris Oliveira e hoje eu estou aqui novamente no cemitério São João Batista para contar relatos sobrenaturais envolvendo esse cemitério centenário, que é cercado de lendas, relatos sobrenaturais e pessoas importantíssimas para a nossa cidade. Então, curiosos, espero que você goste desse vídeo e vamos ao relato. Olá, Cris. Boa noite. Meu nome é Jordânia de Oliveira e esse é meu relato. Tudo aconteceu depois do falecimento da minha irmã. Um fato que ocorreu há 3 anos antes do meu nascimento. Minha mãe costumava passar o dia e quase toda noite no cemitério São João Batista, pois muitas vezes era acordada pelos vigias durante a madrugada, mas nunca viu nada fora do normal. Depois do meu nascimento, nós morávamos no Grande Pirambu, mas ela gostava de ir à missa na igreja do Patrocínio no centro. Certo dia, ela foi no centro comigo e tudo que eu apontava com o dedo, ela comprava. Acabou gastando todo o dinheiro que tinha, inclusive a passagem de ônibus, sem perceber. Eu ainda era bebê de colo e ela me carregava nos braços. Como não tinha mais dinheiro, começou a voltar a pé para casa. Quando chegou em frente ao cemitério São João Batista, um senhor que contava algumas moedas na porta. Ela se aproximou, contou o que havia acontecido e pediu o dinheiro suficiente para pagar o ônibus e voltar para casa. O senhor não disse nada, apenas entregou o dinheiro. A minha mãe agradeceu e disse que no dia seguinte voltaria para pagar. Pegou o ônibus e fomos embora. Tudo isso aconteceu por volta das 6 horas da tarde. No dia seguinte ela voltou, mas o senhor não estava lá. Ela esperou, mas ele não apareceu. Ela resolveu perguntar em uma oficina que havia perto do cemitério. Descreveu o homem, como era, como ele estava vestido. E o rapaz da oficina respondeu: "Senhora, use esse dinheiro para pagar uma missa." Eu sei quem era ele. Era o seu João. Ele vivia vendendo jogos do bicho e só andava com bolsos cheios de moeda. Mas ele faleceu atropelado logo aqui, nessa rua. Minha mãe ficou assustada, pois a ficha tinha caído. No mesmo dia, foi à capela do cemitério, mandou rezar a missa e pagou com aquele dinheiro. Depois disso, continuou frequentando o cemitério São João Batista, mas nunca mais viu nada fora do comum. E nunca mais viu o seu João. Ela gostava muito de lá. Toda vez que ia ao centro, dava uma passadinha no cemitério e pagava uma zeladora para cuidar do túmulo da família. E infelizmente não foi sepultada no cemitério São João Batista, mas no Jardim do Éden, em Pacatuba. Tudo isso aconteceu quando eu tinha uns 3 anos de idade. Hoje tenho 46. Agradeço pela oportunidade de contar minha experiência. Parabéns por seu canal maravilhoso, que compartilha relatos sobrenaturais e também as histórias da nossa querida Fortaleza. Desejo muito sucesso para o canal, para toda a sua equipe, que é incrível. Um abraço, Jordânia de Oliveira. Curiosos, que relato lindo, né? Caridade. Ela, a mãe da Jordânia, né, havia gastado mais do que devia, devido à empolgação da filha, eu até entendo. E ela passou aqui em frente ao cemitério e viu esse senhorzinho e pediu, né, emprestado dinheiro. E ele, com toda a caridade, resolveu ajudar a mãe, né, da Jordânia. E só que era uma alma bondosa, dá para ver que era uma alma bondosa, e isso é tão raro hoje em dia, né? E ela contribuiu também com um gesto de carinho, com um gesto de caridade
Com esse dinheiro, ela pagou uma missa, né, em prol da alma do seu João. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada, Jordânia, por ter mandado o seu relato sobrenatural. É muito importante para o nosso canal, porque o cemitério São João Batista não é só um cemitério, é um museu a céu aberto e é cercado de lendas e relatos sobrenaturais. E quando vocês me mandam esse relato, eu me sinto honrada em contar aqui no canal. E também a nossa equipe manda um abraço para você. Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Sou a Cris do canal Conhecendo o Sobrenatural. Estou aqui no cemitério São João Batista para contar mais um relato para vocês. O relato também de hoje eu vou contar de um coveiro barra vigilante. Como vocês sabem que antigamente as pessoas tinham multifunções, né? Hoje não chega a ser muito diferente, mas hoje é mais fiscalizado, vamos dizer assim. O ano era mais ou menos de 1995, quando esse relato aconteceu. Seu Francisco era um coveiro recém-chegado no cemitério e que ainda estava em fase de treinamento também, né? Como assim o outro relato anterior. Para quem não sabe, coveiro também tem que ter muita força de vontade para trabalhar, porque é um serviço muito pesado. Porém, o horário que ele ficaria não era um horário comum. Era o horário da parte noturna, porque pela parte da manhã tinha outro coveiro. Só que, na verdade, o intuito da empresa, no caso do cemitério, na época, era justamente por não ter muitos enterros pela parte da noite, ter alguém, pelo menos, para vigiar o cemitério. Então, automaticamente, o trabalho dele não seria tão puxado quanto o coveiro que trabalhava de dia. Teve um certo dia já estava há bom tempo, acostumado, passeando pelo cemitério, fazendo a sua vigilância noturna. Ele viu um senhor, né? Tinha acabado de fechar o cemitério e o senhor chegou lá no portão pedindo para o coveiro, né, barra vigia, se poderia entrar no cemitério para poder visitar o seu irmão. Aí o coveiro ficou meio assim, porque não era muito o perfil do cemitério deixar que pessoas entrassem fora do horário de visitação. Mas aí o rapaz falou que o irmão dele recentemente tinha falecido e que ele não pôde ir para o enterro devido ele morar muito longe, né? Ele estava enterrado no Nordeste, o irmão dele, e ele morava no sul do país. E ele teve que pegar o ônibus, para quem sabe, né? Demora em torno de 3 dias, porque se pegar avião em cima da hora, ainda mais nessa época de 1995, não era todo mundo que tinha condições financeiras de vir de avião. Então, ele não deu tempo de chegar no enterro do irmão, queria pelo menos visitar a sepultura dele. Ele não queria deixar muito, porque não era recomendado, mas o rapaz, né, chorou muito, contou a situação e o coveiro acabou se compadecendo desse rapaz. Até aí tudo bem. Ele chamou o rapaz, aí ele disse, olha, ele foi enterrado ontem. Aí disse o nome dele, então o rapaz pesquisou nos arquivos e achou o local onde ele estaria enterrado. Chegando lá, o irmão dele chorou muito. O rapaz, o irmão, né, pedia desculpas para ele por não ter chegado a tempo do seu enterro. O rapaz que havia falecido, ele era policial militar e que infelizmente, né, veio ser alvo de algum bandido e acabou perdendo a vida. E foi uma grande comoção na família, né, porque ele era um ótimo rapaz, um rapaz ainda muito jovem, tinha apenas 25 anos, tinha iniciado sua família agora, tinha um bebê de apenas 1 ano de idade, recém-casado também, estava com apenas 1 ano e meio casado com a sua esposa.
E foi uma fatalidade muito grande. E o coveiro, escutando tudo aquilo, porque ele não conhecia a história, né? Devido a ele trabalhar à noite, acabou se emocionando com o relato do irmão, contando a história do falecido. Então eles acabaram tendo uma amizade, né? E ele acabou se despedindo. E porque no outro dia ele já teria que voltar, porque o período que a empresa que ele trabalha deu foi somente de tantos dias, então é como se ele só tivesse aquele dia para visitar, não tinha muita opção. Então ele teria que voltar nas mesmas pisadas, vamos dizer assim. Tudo bem, até aí tudo bem, ele agradeceu o coveiro e ele foi embora para casa dele. Dias se passaram, né? E o coveiro / vigia estava fazendo sua ronda no cemitério. Porém, os seus patrões, né, os administradores do cemitério, pediu para ele ter muita atenção, porque estava tendo muito roubos de lápides. Para quem não sabe, no cemitério, tem muitos cemitérios que tem esse problema. Graças a Deus, aqui no São João Batista, não tem muito desse problema. Inclusive, eu estava até vendo ali da menina Lúcia, tem até umas plaquinhas. Tem a forma de agradecimento, né? Agora, lá no cemitério da Consolação, infelizmente, tinha muito furtado aqui. Graças a Deus, não tem. E que a gangue estava muito ativa, vamos dizer assim. Eles até recomendaram para ele pegar uma arma de fogo, mas o coveiro, como ele não sabia manusear, ele disse não, prefiro ficar só com meu cacetete mesmo e meu canivete. Aí a pessoa ficaram meio assim, né? Mas ninguém é obrigado a ficar com arma de fogo, né? Ainda mais se a pessoa não tiver preparo para isso, porque a arma de fogo com mão de outras pessoas pode ser um perigo mesmo. Quando passou-se mais ou menos cerca de 3, 4 dias desse aviso da administração, ele começou a andar incessantemente pelo cemitério, ele jamais não descansava, não parava, ele ficava todo o tempo rodando. Até que um dia, ele encontrou 2 moleques. E esses 2 moleques estavam roubando, além das plaquinhas, sei nem como falar para o YouTube não poder me cortar, mas vamos dizer que seja restos mortais para fazer, né, para levar para uma bruxa para fazer magia. Ah, meus amigos, quando o coveiro viu aquilo, ficou revoltado, correu para cima dos pivetes. Nisso que ele correu para cima dos pivetes, ele levou uma surra que ele ficou assim em estado fetal no chão. Quando de repente um rapaz alto, branco, forte, chegou e disse assim: soltem o rapaz. Ele falando pros bandidos, né? E os bandidos começaram a gargalhar e foi querer para ir para cima do rapaz, né? Do rapaz forte. Mas aí o rapaz tinha um preparo físico muito bom e meteu a chibatada nos patifes, que inclusive eles saíram correndo em disparada. E quando de repente o rapaz chegou, olhou para ele e perguntou: o senhor está bem? E ele olhou para o rapaz, um rapaz jovem, ele só simplesmente agradeceu e desmaiou. Quando foi pela manhã, ele foi achado pelos outros funcionários, foi levado ao hospital, né, teve os seus dias de repouso, e nisso ele voltou para o cemitério. Então ele ali olhando as sepulturas, ele lembrou, né, daquele rapaz que tinha falecido recentemente, né, que o irmão veio lá do sul para visitar ele pegou, foi lá. Porque eles falaram que colocaram uma plaquinha nova e
E o rapaz tinha pego o número do coveiro e pediu para ele mandou um valor para que o coveiro ajeitasse a sepultura do irmão, colocasse uma florzinha, desse aquele trato. Meus amigos, quando ele chegou na sepultura e viu a fotinha do rapaz, adivinha? Era o mesmo rapaz que lhe ajudou. Esse homem ficou estarrecido, ficou agradecido, ficou sem saber o que pensar, o que falar. Ele simplesmente caiu no choro, agradecendo o que aquela alma bondosa fez por ele. Porque se não tivesse tido essa intervenção, sabe Deus o que teria acontecido com esse rapaz. E ele então pegou, entrou em contato com o irmão e contou tudo o que aconteceu. O irmão começou a chorar devido ao relato, que aconteceu com ele. E isso, eles acabaram se tornando amigos, e sempre quando ele ia visitar, o irmão falecido, ele ia também visitar o coveiro, porque eles ficaram amigos. Então, curioso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, também dá hype nesse vídeo para que ele vá lá para cima. Se possível, curioso, seja membro, porque a gente está precisando muito comprar os materiais aí para a gente fazer investigações paranormais aqui no canal. E para isso a gente precisa de recursos financeiros e vocês são os nossos patrocinadores. E também, curiosos, a gente vem aí com as novas, vamos dizer assim, novidades para quem é membro. Como vocês sabem, o nosso sensitivo Jorge, ele vai ter pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes no mês, ele vai tirar cartas para quem é membro. Então isso é muito importante para que você nos ajude, tá bom? Porque quem é sobrenatural, gosta do sobrenatural, também gosta dessas coisas, dessa atmosfera mística. Então agradeço a presença de cada um de vocês. Então até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!